lá aqui alguns nomes, mas eu vou dizer aqui um pouco que eu sei do André, né? Ele é advogado, como eu já disse, ele tem especialização em direito penal, direito médico, tá? Processo civil, né, André? Mestre em ciências ambientais, tá? Ele docente também de outras universidades, Universidade do Brasil. Lá ele é supervisor e docente do módulo de responsabilidade profissional do curso de medicina, né? E conferencista, né, na Comissão de Cultura e Eventos da UAB em São Paulo, membro da Comissão de Cultura e Eventos da Subseção de Jales, é avaliador do INEP, né, do Instituto Nacional de Educação e Pesquisa Anísio Teixeira, autor de algumas obras literárias que eu peço para não citá-las no momento, mas gostaria, e oportunamente faremos isso, né? Ele é uma pessoa simples, com toda essa cultura, essa inteligência, esse acervo de conhecimento, que gosta da didática. E quando ele falou para o Carlos aí que não passaria da advocacia, eu sei que ele é apaixonado pela advocacia, né? E pela a cátedra também, da docência. Então, eu peço a todos, eu escutei o papo de alguns aí antes do André entrar, né? Lá na sala de aula, nós entra online e sai. Eu gostaria que vocês continuassem aí presentes, tá? E absorvesse tudo que o professor André transmitir hoje, um tema muito oportuno, muito atual, o que mudou na advocacia com a pandemia, tá bom? Professor André, fica à vontade, a sala é toda sua, tá? Estamos aqui para lhe ouvir tudo quanto tem a nos ensinar. Bom, professor Liel, inicialmente, muito obrigado aí pela apresentação, pela gentileza, né, de ler um pouquinho do meu currículo, mas com certeza meu currículo ele está muito mais hoje enobrecido aqui em razão da sua fala. Então, muito obrigado pela sua amizade, né? Como disse, aí nós somos amigos já de bastante tempo, há mais de uma década, isso é uma realidade. E para mim, novamente, compor aqui o quadro de docentes da fama é extremamente feliz, né? Eu sempre digo que por onde eu passei, as portas nunca se fecharam. E a verdade disso é eu voltar aqui para a fama, né? Para quem não sabe, a fama foi o primeiro local onde eu iniciei a docência no curso superior, primeira faculdade que me deu a oportunidade de realizar um sonho, que era ser professor. E aí, depois de alguns anos, eu recebo o seu convite, né, com apoio aí da direção, dos proprietários da faculdade, e eu fiquei muito feliz em aceitar. E quando eu falo em sonhos, pessoal, eu tinha 3 sonhos quando eu comecei a faculdade. O primeiro deles era terminar e passar na OAB, né, ser advogado. O segundo sonho era fazer o tribunal do júri. E o terceiro sonho era ser professor de um curso superior. Então eu posso dizer que eu aí realizei os meus sonhos, porque eu faço aquilo que eu gosto e eu faço aquilo que eu tenho um extremo carinho em fazer. Então, para mim é uma grande felicidade estar aqui com vocês. É lógico que eu preferiria estar aí, né, no auditório da fama, olhando para cada um de vocês, participando desse momento, né, confraternizando desse momento. Mas faz parte daquilo que nós vamos falar hoje. Então, é extremamente feliz para mim, né, agradecer aqui de modo especial aos meus alunos desse semestre, os alunos do 8º período, os alunos do 10º período, e dizer para aqueles que ainda não foram meus alunos que eu estou ansioso aí para continuar com vocês, né, Eliel? Já confirmamos aí a minha continuidade na fama para 2021, também fiquei muito feliz em continuar com a fama, em continuar com as minhas aulas, ampliando um pouquinho aí, né, das nossas aulas também. Então, isso para mim também foi um motivo aí de bastante orgulho. Então, para aqueles que não são, que me aguardem aí, que estamos chegando para 2021 e será um prazer estar com todos vocês. Pessoal, vamos ao que interessa, né? O meu tema aqui, a minha fala com vocês hoje, o título é O que mudou na advocacia 4.0 com a pandemia? E hoje nós começamos a ouvir muito sobre esses temas, né? 4.0, 3.0, 5.0. Então, o que é essa realidade? Isso vai fazer uma diferença, isso vai ser bastante importante sobre um contexto que eu vou passar para vocês.
Ou seja, quando nós imaginamos a advocacia, né, sempre é aquilo que vivemos hoje, não será aquilo que viveremos amanhã. Então, nós temos que buscar essas adaptações. Quando nós falamos na vida que nós vivemos hoje, né, logicamente que nós teríamos que voltar ao passado. Eu vou fazer uma introdução bastante rápida sobre algumas questões históricas que vocês não viveram, que eu não vivi algumas delas, mas todas elas relacionadas à advocacia. Nós estamos vivendo hoje uma das mudanças, a alteração de uma fase da advocacia, mas a advocacia já mudou. A advocacia já mudou pelo menos 4 vezes. Então, são essas fases que nós vamos aqui observar hoje, né? Sobre esse aspecto, então nós devemos pensar aqui, nós devemos observar as fases anteriores, para que nós possamos compreender o que nós temos hoje e para onde é que nós estamos caminhando. Então, quando nós pensamos, né, na primeira globalização, na globalização 1.0, né, onde as pessoas vão dizer na primeira revolução industrial, mas eu não vou falar aqui de indústria, não vou falar aqui de empresa, né, por mais que a advocacia hoje deva ser administrada como uma empresa, numa sociedade, muitas vezes, ou até mesmo de forma individual. Mas vamos falar em globalização. Então, quando nós falamos em globalização 1.0, nós vamos ter que voltar lá entre 1760 a 1860. Então, imaginem como é que o advogado trabalhava lá entre 1760 e 1860. Ou seja, era uma advocacia extremamente artesanal. Sempre ali na própria comarca, os advogados eles iam atender os seus clientes, né, nas suas carroças, nos seus cavalos, né? Poucos talvez tinham carro naquele momento ainda. Os recursos eram escassos, os serviços eles eram sempre repetitivos e muito semelhantes. As petições elas eram talvez ali ainda manuscritas. Então, quando nós pensamos nesse tipo de advocacia, é onde nós temos que pensar também, né, no surgimento da advocacia no próprio Brasil. Então, é importante lembrar que existiam advogados aqui no Brasil que não se formaram no Brasil. Os primeiros advogados do Brasil vieram normalmente ali de Portugal, da nossa terra-mãe. Então, ou seja, quando nós pensamos nessa primeira advocacia, na globalização 1.0, ou na advocacia 1.0, melhor dizendo, nós temos que lembrar também de um outro fato importante, que é a criação da primeira turma dos cursos de direito no Brasil, que só foi em 1827, lá na cidade de Olinda, e depois em São Paulo, né? E aí, então, já num nível mundial, nós vamos lembrar também que a primeira universidade jurídica foi em Bolonha, em 1150. Então, ou seja, esta era a primeira advocacia 1.0. De forma bastante rápida, nós passamos para a advocacia 2.0. A advocacia 2.0, ela começa a ter ali algumas modificações perante a advocacia 1.0, ou seja, né, nós já estamos ali entre 1860 a 1900, então já algo bastante próximo de nós. Então, ou seja, nesta advocacia 2.0, nós temos o quê? Nós temos aí um crescimento das bancas advocatícias, dos escritórios de advocacia, ou seja, né, a fundação de grandes escritórios, né, fruto de um aumento das demandas jurídicas. É lógico que a pessoa só vai buscar o seu direito quando essa pessoa o conhece. Eu sempre digo que é possível que alguém me engane, mas isso vai doer quando eu não sei que eu estou sendo enganado. Eu posso até abrir mão de um direito, mas esse é um fato bastante importante e é o que nós vamos também observando aí nos últimos anos. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento, logicamente, nós temos aí o aumento das demandas jurídicas. Então, esta foi aí a advocacia 2.0, a formação dos escritórios, né, a organização do ofício da advocacia, seja ali pela reunião de vários advogados, seja pela ampliação da prestação dos serviços. Então, isso faz com que nós estivéssemos numa segunda onda da advocacia. E aí nós passamos, então, para a advocacia 3.0. Ou seja, a advocacia 3.0 foi ontem, pessoal. E essa evolução é que foi muito rápido. Eu vi a advocacia 3.0 acontecer. O meu pai é advogado, eu vi meu pai advogar na máquina de escrever, né?
ou seja, eu vi meu pai comprar o primeiro computador, eu vi meu pai comprar o primeiro celular. Então, essa advocacia 3.0 foi ontem. Talvez não para a maioria de vocês que ainda são muito jovens, mas a minha geração viu a advocacia 3.0 acontecer. Por quê? Porque ela vem ali de meados de 1950 até, né, o século XIX, o século XX. Então, essa advocacia talvez foi aquela que se prolongou pelo maior período da história, né, que foi a advocacia 3.0. Quando nós pensamos nessa advocacia 3.0, nós começamos a pensar em eficiência, nós começamos a pensar na realidade da advocacia já de uma forma mais profissional, vamos pensar assim, profissionalizada, com mais técnica, né? A partir do momento em que se procurava ali executar as tarefas com maior agilidade, né? Com maior eficiência, porque imaginem só, você está lá datilografando uma petição e lá na última linha você comete um erro e aí você tem que datilografar toda a petição novamente, toda a página novamente. Então, quando nós temos um computador, você vai lá, salva, corrige, lê no outro dia, melhora aquela petição. Então, esta é uma situação, né, bastante interessante aí com relação à advocacia 3.0. E como eu disse, guardem esse marco histórico, foi ontem, não é nada tão distante de nós assim, né? E aí, já no final da advocacia 3.0, já chegando próximo da advocacia 4.0, nós tivemos o início ali, então, da automatização, né, dos contratos, dos procedimentos, além do uso de robôs, né, de mensagens, as sociedades de advogados, processos eletrônicos, a assinatura digital e os documentos digitalizados. Ou seja, isso ainda é uma novidade para muitos locais do país. Por quê? Por uma grande falha da nossa estrutura jurídica. O CNJ não conseguiu ainda, de forma concreta, de forma direta, padronizar os procedimentos. Para vocês terem uma ideia, o próprio programa utilizado nos tribunais é diferente. O Tribunal de São Paulo usa o ESAGE, a Justiça Federal usa o PJE, Minas Gerais agora está implementando o PJE. Então, além de saber tecnologias, temos que saber sobre tecnologias diferentes. Então, esses são aspectos bastante importantes sobre aquilo que nós vemos. Ou seja, a advocacia 3.0 ainda está acontecendo para algumas pessoas. Esse é o detalhe. Se nós pararmos para pensar, a maioria dos advogados, né, talvez a maior parte do nosso país, ainda viva a advocacia 3.0, mas já existe a advocacia 4.0 em outros locais. Continuando aqui, pessoal. Então, com relação a esta situação, com relação a esta realidade, busca-se, então, esta atuação. Ou seja, determinar quais são as mudanças. Por quê? Quando nós compreendemos qual é a mudança, nós conseguimos nos adaptar. E essa adaptação ela é necessária para quê? Para que nós sejamos operadores do direito, e vamos pensar aqui em advogados e advogadas, que possam destacar entre os demais. Porque este é um detalhe bastante importante. Quando nós pensamos no mercado de trabalho da advocacia, eu já ouvi de muitas pessoas que é um mercado saturado. Eu já ouvi de muitas pessoas que é um mercado que não oferece oportunidades. E não é verdade. É o contrário. A advocacia ela sempre te oferece novas oportunidades. Por quê? Porque a sociedade muda, a sociedade é dinâmica, as relações humanas são dinâmicas. Então, nós temos também que ser dinâmicos. Nós temos que observar, nós temos que acompanhar, nós temos que nos atualizar a essas mudanças globais que ocorrem também sobre a advocacia. Então, são fatos e são circunstâncias que nos levam àquilo que nós fomos obrigados a nos antecipar em razão da pandemia. Por que eu digo isso? Porque quando nós temos a compreensão da quarta revolução global, ou da revolução global 4.0, que trouxe para nós a advocacia 4.0, na verdade ela traz temáticas muito maiores
e numa velocidade muito maior também. Nós mudamos em meses aquilo que levariam décadas de forma natural. Nós somos obrigados a nos adaptar a situações, a realidades que não eram nossas, que nós não esperávamos e que não eram próprias. Este é um grande problema, até porque a advocacia ainda é muito formalista. Falando agora há pouco sobre o tribunal do júri, ainda não é possível fazer um tribunal do júri totalmente virtual, né? Existem teses de que o tribunal do júri não é contemporâneo mais da forma em que ele existe. Por quê? Porque ele não consegue se adaptar a esta nova realidade. Então, quando nós pensamos aqui na advocacia 4.0, é onde surgem as oportunidades para aqueles que quiserem. Pessoal, e não há reserva de mercado na advocacia, não há isso. Todos podem ser advogados, desde que comprove minimamente a sua capacidade jurídica, prestando o exame da ordem. Nos Estados Unidos, nós temos a figura do paralegal, né? No Brasil, nós não temos a figura do paralegal, nós temos a figura do bacharel em direito. Então, é fundamental que não há reserva de mercado, né? Eu sou um defensor do exame da ordem. Por quê? Porque você lidar com o direito de alguém é algo extremamente importante, é algo extremamente perigoso. Né? A responsabilidade que se imprime em lidar com o direito do outro, de fato, exige ali que se busque, se tome a devida cautela, que se tenha um mínimo de conhecimento jurídico. E eu não estou dizendo nem, é o mínimo do mínimo. E nesta, então, advocacia 4.0, nós estamos diante do direito digital. Nós estamos diante da jurimetria. Nós estamos diante do compliance jurídico. Né? Eu fui muito feliz esse ano, eu orientei uma aluna que falou sobre o compliance jurídico. Olha que interessante isso. Sobre a propriedade intelectual em tempos de virtualização, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são situações que vão refletir de uma forma direta em ramos do direito mais comuns, como, por exemplo, o direito do consumidor. Todo mundo está esperando aí para agora na Black Friday fazer compras. E as compras virtuais e o direito do consumidor neste momento, sobre esta circunstância. Então, nós temos que compreender o seguinte: as mudanças virtuais, digitais, elas vão influir de forma direta sobre os ramos do direito contemporâneo. Né? São as audiências virtuais aí que já são uma realidade. Né? É você, no processo digital, não necessitar ir ao fórum para consultar o processo, não necessitar ir ao fórum para protocolar uma petição, estar à disposição a todo momento e a todo instante. Então, são situações que nos trouxeram, logicamente, aí, benefícios extremos e enormes para aqueles que conseguiram se adaptar. Porque eu também sei de muitos advogados, talvez já de mais idade, que não conseguiram se adaptar. Nós estamos num momento, nós estamos vivendo uma realidade onde aquilo que era supérfluo passa a ser extremamente necessário. Ter um bom celular, com boa conectividade, ter um sinal de internet, ter um computador que te garanta o exercício ali da sua profissão, seja aqui, né, estando aqui dando essa palestra para vocês, esse bate-papo, sejam nas nossas aulas, seja no processo, numa audiência virtual. Então, são situações que nos trazem para um momento de extrema necessidade. Aquilo que era supérfluo passa a ser um investimento. E isso é natural. Né? Agora, logicamente que as pessoas não estão preparadas financeiramente para isso. Por quê? Porque eu vou ser bem sincero, na advocacia nós passamos um ano praticamente parados. Né? Com tudo isso que aconteceu, processos ficaram parados, pedidos ficaram sem ser analisados. Então, na verdade, foi um ano muito difícil para a advocacia sobre esse aspecto. Né? A advocacia, para aqueles que almejam o concurso público te dá uma estabilidade. A advocacia não te impõe limites. Olha a diferença. Né? A advocacia não te impõe limites. O concurso público te impõe um limite. E alguns limites que, para mim, não servem. Né? Você passa a não ter liberdade sobre alguns aspectos. Você tem que cumprir horário, você tem ponto, você tem um valor fixo que você vai ganhar, um valor determinado que você vai ganhar. E a advocacia não te faz isso.
A advocacia não diz que você vai ganhar 5, 3, 2, 10 ou 50 mil por mês. Um concurso público te impõe esses limites. Agora, logicamente que para o advogado, ele tem que ter um controle orçamentário muito maior para saber que os honorários advocatícios são oscilantes. Para saber que você vai receber honorários advocatícios, por exemplo, como eu tenho processos de 9 anos em andamento que eu ainda não recebi os meus honorários. Essa semana, meu pai recebeu honorários de um processo que já tramitava há 18 anos. Então, essa é uma realidade que é a diferença que existe. E, mais uma vez, eu vou citar a frase que eu mais gosto. Concurso público te dá segurança, mas te impõe limites. A advocacia não te restringe, não te impõe limites. Então, esse é um aspecto bastante interessante, né? E, logicamente, cada um vai se adaptar, vai se adequar àquilo que mais lhe for agradável. Quando nós falamos na pandemia, e ela é o objeto transformador da advocacia, dessa advocacia 4.0, né? A pandemia é o objeto transformador. Por quê? Porque ela transformou a sociedade, porque ela transformou a humanidade. E ela ainda não acabou, ela ainda não passou. Alguns amigos falam, André, você está sumido. Eu falei, lógico, pessoal, eu ainda estou de quarentena. Eu só saio de casa para trabalhar, eu só saio de casa para cumprir as minhas obrigações. Eu ainda não saí de casa para passear. Eu ainda não saí de casa para ir num bar, para ir numa lanchonete, para ir num restaurante. Eu não vou sair enquanto eu não me sentir seguro para isso. Né? Eu estou muito mais me detido e muito mais dedicado à minha profissão, aos meus alunos, aos meus clientes, mas à minha família. Mas isso, logicamente, que é uma escolha de cada qual. Né? Com a devida segurança, cumprindo ali os protocolos de biossegurança, logicamente que eu saio para trabalhar, eu vou para o escritório, né? Eu vou, às vezes, até algum cliente, mas sempre quando estritamente necessário. Do contrário, essa é a minha posição, eu não saio. Para passear, não saio. Né? Lógico, eu posso dar umas voltas de carro, tal, mas eu não vou ainda para o convívio público e para o convívio social, porque eu não sinto segurança das informações que nós temos. Né? E aqui, sobre esse assunto, ainda nós poderíamos falar a noite inteira, até abordando alguns aspectos políticos da pandemia, mas não é aqui também o objeto da minha fala. Mas o importante lembrar é que, a partir do dia 16 de março de 2020, guardem essa data, 16 de março de 2020, a humanidade mudou. E a humanidade mudou de forma involuntária. Não foi por vontade própria. Foi por uma imposição. E esta imposição veio para nos transformar como pessoas, como seres humanos, como profissionais. E no aspecto da qual eu estou aqui com vocês hoje para falar, sobre o aspecto da atividade da advocacia. Ou seja, né, eu lembro como era prazeroso chegar em Iturama e na sala da OAB, sentar ali no sofá, tomar um café, conversar com as meninas lá do atendimento, encontrar os meus amigos advogados, advogadas aí de Iturama, encontrar meus ex-alunos advogando. E hoje eu não faço mais isso. Não é um local mais que eu vá para passear. Se eu precisar ir por uma situação como eu fui recentemente, aí, realizar um júri em Iturama, tudo bem, é trabalho. Mas não temos mais essa liberdade. E sobre essa área, e sobre o aspecto direto e detido com relação ao direito, nós temos então que essa mudança, a partir do dia 16 de março de 2020, quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, declarou a pandemia do novo coronavírus. Foi ali o momento em que nós mudamos, ou que mudaram com a gente, porque não foi por vontade própria. Nós fomos mudados contra a nossa vontade. Nós estávamos acomodados da forma que vivíamos e que éramos. E aí nós fomos obrigados a nos reinventar, a aprender aquilo que nós não sabíamos, a conviver de formas que nós não conseguíamos, que não era algo da nossa rotina. Quantos familiares ficaram separados aí por meses, sem poder se encontrar pessoalmente? Quantos familiares não puderam ir nos velórios, nos enterros dos seus entes queridos em razão da pandemia? Então, logicamente, existe todo esse aspecto crítico e negativo da pandemia. Mas sobre o aspecto positivo, ela disse, olha, vá e faça, aprenda, atualize-se, ou você ficou para trás.
ou você não vai servir mais para essa nova era. Porque essa é uma realidade. Aqueles que não compreenderem sobre o aspecto da advocacia, que ele tem que se adaptar, que ele tem que ter um celular para ele poder fazer uma audiência muitas vezes, né? Não como aquela advogada que participou de uma sustentação oral do tribunal dirigindo o seu veículo. Não, não é para isso. Mas pode ser necessário em razão de uma falha, de uma pane técnica. Eu, recentemente, fazendo uma palestra para a OAB aqui de Jales, na nossa semana jurídica da OAB de Jales, o meu computador parou. E aí eu tive que continuar a minha exposição pelo celular. E se eu não tivesse um celular compatível? Então, ou seja, é necessário. Não é mais algo que é utilizado apenas como, para muitos aí, seria um status. Não, não é isso. Mas é algo necessário. Se você quer fazer, se você quer estar conectado, se você quer estar interligado, você precisa. Meu computador era um bom computador. Mas eu sentia necessidade. Então, ou seja, recentemente, agora, alguns dias atrás, mandei ele para fazer um upgrade nele, e, ou seja, para que ele ficasse mais eficiente de acordo com a minha necessidade. Então, quando nós pensamos nessa mudança que aconteceu a partir, mais uma vez, da data de 16 de março de 2020, nós temos que entender que o tradicional não existe mais. Nós temos que entender que os aspectos básicos da advocacia não existem mais. Um dos maiores prazeres que eu tinha era viajar até São Paulo ou ir até Belo Horizonte fazer sustentação oral no tribunal. Eu digo que se eu pudesse, eu viveria de atuar nos tribunais, porque talvez seja ali o local em que eu me sinta mais confortável como advogado. E as últimas sustentações orais que eu fiz dos recursos dos meus clientes foi virtual. Então, ou seja, nos tirou muitos prazeres, mas também nos trouxe outros. E esse aspecto é que agora nós estamos numa vida digital. E essa vida digital, que antes era uma opção, virou uma regra. E esta regra hoje da vida digital é onde cria para nós um novo ritmo de produção. Por quê? Porque, por exemplo, vamos pensar assim, se eu precisasse ir até Iturama para dar essa palestra, 19 horas, eu teria que chegar na minha casa, aqui em Jales, a 80 quilômetros de Iturama, umas 5, 5 e meia, tomar um banho, trocar, comer alguma coisa, para umas 6 horas e ir para Iturama. Então, ou seja, hoje não, eu pude fazer outras coisas, eu aproveitei melhor o meu tempo, e quando foi 15 para 7, eu sentei aqui na frente do computador e estou aqui à disposição de vocês, né? E vejo isso pelos meus alunos. Alunos que saíam de casa às 4h30 da tarde para poder ir para a faculdade, para chegar depois em casa às 1h30, 2 horas da madrugada, como eu sei que é a realidade de muitos. Hoje não. Hoje eles têm essa comodidade também. É lógico que ela vai exigir um pouco de estrutura para isso. E essa nova tendência tecnológica que nos impõe, que nos é imposta, então, na verdade, ela está ligada a outros aspectos, como, por exemplo, a inteligência artificial, o aumento dos recursos tecnológicos, e todos esses aspectos marcaram, por exemplo, a advocacia 4.0. Deixa eu dar um exemplo de inteligência artificial na advocacia. Por exemplo, eu sou associado da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo. A ASP, a Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, todo dia, na véspera da publicação do Diário Oficial de Justiça, manda para mim os recortes das publicações dos processos em que eu atuo. Antigamente, eu lembro do meu pai consultando o Diário Oficial ou o Diário de Justiça para ver se tinha movimentação de algum processo dele naquela comarca. Hoje, quem é que faz isso? Será que tem lá alguém que fica pesquisando pelo meu número da OAB para ver se tem andamento ou publicação de algum processo meu? É claro que não. Nós estamos diante de uma inteligência artificial. Nós estamos diante de algoritmos que foram criados para poder captar aquilo que tem como movimentação de processo, que foi encaminhado à publicação com a minha referência, com o meu número da OAB, para que eu receba na data anterior, na véspera da publicação. Ou seja, amanhã vai publicar lá uma publicação, uma intimação de um processo, eu recebo hoje à noite. E quem é que faz isso? A inteligência artificial. Então, quando nós pensamos na advocacia 4.0, como está a advocacia 4.0 agora, durante a pandemia? Então, nós falamos do antes, falaremos do agora e farei uma perspectiva para depois da pandemia. O que vai ser a advocacia depois da pandemia?
né? Quando nós pensamos, e um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo já disse isso, né? O Bruno Covas, ele disse, olha, não tem mais como eu ter 100% do serviço público presencial, porque eu percebi que o serviço público home office é mais eficiente, é mais barato. Pessoal, parem e pensem. Uma prefeitura que tem lá vários prédios alugados na cidade. E se esse serviço pode ser prestado home office, que é uma certidão, por exemplo, não precisa ir na prefeitura mais. Você entra no site, cadastra, pede a certidão e você recebe a certidão no seu e-mail. O funcionário ele não é desnecessário, ele é necessário ainda. Mas o prédio, você não precisa mais da locação daquele prédio, você não gasta mais água, você não gasta mais energia, não tem mais ar-condicionado ligado. Gera, logicamente, uma economia. E, logicamente, que essa economia ela tem que ser revertida em criar a condição para que nós possamos continuar aí prestando o serviço. Então, a advocacia 4.0 hoje é a adaptação necessária, é a adaptação imposta a nós, advogados, para que nós possamos compreender hoje a necessidade, a responsabilidade de participar de uma audiência virtual, de que nós possamos compreender que hoje não existem mais distâncias, né? No começo aqui da nossa fala, o Pedro comentou a questão do emprego, né? Hoje, por exemplo, eu posso dar aulas em qualquer local do Brasil de forma virtual. Eu posso ser advogado de qualquer banca de advocacia do Brasil. Ou seja, por quê? Porque eu posso realizar o mesmo trabalho que eu realizaria pessoalmente, virtualmente. Então, percebam como isso expandiu a nossa possibilidade. Recentemente, eu dei uma palestra para os alunos da medicina, de um curso de medicina, lá do Recife, né, falando um pouquinho sobre direito médico com eles. Então, ou seja, né, ficou muito barato para eles, né, para não dizer que ficou de graça, porque se eles não fossem me pagar nada, mas tivessem que me levar para lá, teria avião, teria alimentação, teria estadia, né? E como era um convite de amigos lá, logicamente que pela palestra eu não cobrei nada. Então percebam como abriu, ampliou os nossos horizontes profissionais também. E isso é onde o novo advogado, a nova advogada, vocês que são o futuro, né? Vocês são o futuro. Vocês têm que estar atentos a isso. Qual é a nova perspectiva jurídica? Eu tenho uma amiga advogada daqui da minha região que morava em São Paulo, voltou para Jales, está morando em Jales agora e continua vinculada ao escritório lá em São Paulo. Ela faz as audiências, ela faz as petições, tudo virtualmente. Então, são questões aí bastante importantes. Ou seja, aquilo que nos afastava fisicamente, que poderia ser a distância, por exemplo, agora nos aproxima, porque não há mais distância. Na medida em que permite o contato, o fechamento de negócios e principalmente resolução de problemas, né? Eu, semana passada, fiz uma consulta para uma médica, né, dando algumas orientações para ela via a videoconferência. Ou seja, no horário dela ali entre um plantão e outro, nós abrimos o celular, fizemos uma reunião, orientei, ela depositou os meus honorários da consulta, realizou muito bem. Ou seja, se fosse diferente, teria que vir no meu escritório, teria que perder tempo, eu teria que parar o que eu estava fazendo também, né? Então, dessa forma, a realidade que nós vivemos nesse contexto da advocacia 4.0 tanto trouxe questões, não vou dizer prejudiciais, não sobre o aspecto profissional, tá? O aspecto profissional nós tivemos prejuízos, sobre o aspecto emocional nós tivemos prejuízo, sobre o aspecto psicológico, sobre o aspecto humanitário, isso é indiscutível, né? Mas também de toda a crise surgem oportunidades. E é para as oportunidades que nós temos que ficar, então, atentos. Porque se você não ficar atento à oportunidade, se você não tirar um benefício dessa tragédia, você só vai ficar com a coisa ruim. A coisa ruim, o momento ruim vai abater sobre todos nós. Sobre o aspecto financeiro, psicológico e de saúde. Se você perdeu um ente querido, se você está doente, todos nós teremos algum tipo de aspecto negativo. Só que a oportunidade de nós observarmos como é que nós podemos tirar vantagem, aprender, evoluir em razão, né, desta
situação. Então, nós estamos diante de desafios. Pessoal, e desafio é algo que eu sempre gostei. Eu digo que eu sempre fui motivado por desafios. Meu pai me conhece como como a melhor pessoa, talvez. Meu pai sabe que quando eu sou submetido a um desafio, eu não abaixo a cabeça. Se falar para mim, você não consegue, você não vai atingir, eu dou sangue para conseguir. E esse é o momento. Por mais difícil que pareça, é o momento de encararmos este desafio. O desafio da atualização, o desafio da digitalização, o desafio da virtualização. Este é o momento do desafio. É o momento de você se destacar. Enquanto 40 advogados não vão se atualizar, você vai. Né? Numa cidade que tem, por exemplo, igual Jales, quase 500 advogados, aqueles que se atualizarem de forma mais rápida alcançarão ali um mercado prosperante da advocacia. Então, dessa maneira, né, trabalhar de forma descentralizada é uma novidade para a grande parcela da comunidade jurídica. Por que descentralizada? Lá no nosso escritório nós somos em 4 advogados, cada um especialista numa área. Ou seja, é muito fácil trabalhar assim agora. Eu estou aqui, daqui a pouco eu faço a petição, mando pelo WhatsApp, ele lê, corrige, devolve. É muito fácil trabalhar assim. É muito cômodo trabalhar assim. Né? Então, são situações que nós ainda temos um escritório físico, né? Ainda por tentar assegurar aquilo que a sociedade às vezes exige. Mas hoje o meu escritório é o celular. Meu escritório está aqui, ó. Né? O meu escritório me acompanha a todo momento. Então, esta é uma nova realidade. E quem é o advogado 4.0? Quem é esse advogado que está agora trabalhando, se adaptando? Na verdade, é aquele advogado que está desenvolvendo habilidades, ser hábil, aprendendo, né? Promovendo maior segurança ali para desenvolver soluções por meio de recursos tecnológicos. Ele aproveita a oferta da inteligência artificial e da tecnologia para criar uma estratégia de ação para análise de documentos processuais, como, por exemplo, mais qualificada. Pessoal, nós já temos hoje algoritmos que calculam o seguinte: você descreve o caso, você indica qual que é a vara criminal ou qual que é a comarca, e ele vai te dar já um estudo. Olha, tantas ações de indenização de telefonia foram julgadas na comarca, relacionadas e semelhantes ao que você propõe. Na primeira vara, 60% foi procedente. Na primeira vara, 30% foi procedente. Então, você já tem uma perspectiva. Nós já temos hoje programas de computadores que nos dão aí uma previsão de como será julgado o seu processo, ou das chances que você tem de êxito com relação ao seu processo. E isso não está distante de nós. Então, ou seja, quando nós pensamos em tudo aquilo que evoluímos, mas quando nós paramos para pensar em tudo aquilo que ainda deveremos evoluir, criar habilidades que não temos, desenvolver habilidades que temos, aí sim nós vamos perceber qual é o futuro da advocacia e qual é o possível cenário aí pós-crise. Eu prometo que eu não vou me alongar muito, né? Dizia aí Dr. Luiz Flávio Gomes que uma palestra boa é aquela em que as pessoas não cansam de te ouvir, né? Em que o palestrante deveria dar a palestra em pé e de um pé só, porque quando ele cansasse já era o suficiente. Então prometo que por estar aqui sentado, acomodado, né, e no conforto da minha casa, não vou aí passar do limite e não vou aí também abusar, né, da presença e da toda aqui o carinho de vocês estando aqui comigo. Bom, qual é o cenário, então, da advocacia pós-crise? Nós temos que ter em vista que a advocacia pós-crise já será a advocacia 5.0. Já estaremos num novo patamar da evolução da advocacia. Ou seja, né, é onde nós teremos que complementar a efetivação do advogado 4.0. E é possível, então, também inferir que o digital será ainda mais forte no cenário pós-crise. Pessoal, é interessante observar isso. Não há mais necessidade das estruturas magníficas que nós temos para, por exemplo, o Tribunal de Justiça.
Nós não precisamos mais de um fórum daquele tamanho, com aquela quantidade de salas. Não há mais necessidade disso. O fórum será apenas uma casa, uma sala, sei lá, onde aqueles que precisarão de algum modo comparecer para participar de uma audiência, pois não tem ali os equipamentos tecnológicos para tanto, deverão comparecer. Os juízes, os promotores, os serventuários da justiça, não há mais necessidade, pessoal. Um cartório, a estrutura de um cartório suprirá toda a estrutura do que nós temos hoje, por exemplo, a Iturama, do fórum inteiro. Não há necessidade do que 4, 5, 6 funcionários presentes para, às vezes, realizar uma audiência de alguém que tenha que comparecer ali, ou algo semelhante. Não há necessidade disso, né? Não há necessidade do Tribunal de Justiça pagar tantos aluguéis quanto paga, o Ministério Público pagar aluguel, não há necessidade. Porque os serviços serão autônomos, serão automáticos. Então, esta é uma situação. Ou seja, é possível inferir, então, que o digital será ainda mais forte. Mais uma vez, só para frisar, o digital veio e não vai voltar, pessoal. Nós não vamos voltar à realidade que nós éramos, não como nós a conhecemos. Lógico, as flexibilizações, elas vão acontecendo, mas não será mais como era no passado. E as áreas do direito aqui, como direito do consumidor, trabalhista, previdenciário, sobre esse aspecto estão também aí ganhando muito enfoque com relação a essa situação. Uma outra questão que nós temos que responder é a seguinte: qual é a relação da inteligência artificial com a advocacia 4.0? Eu já demonstrei isso para vocês. É a automação dos processos, a gestão de documentos, né? Redação de petições, de contratos de maneira padronizada. Por quê? Né? Nós temos um projeto, por exemplo, que é a petição 10. Nenhuma petição pode ter mais do que 10 páginas. Mas, na verdade, no futuro, pode ser que nós tenhamos petições como formulários, onde você só preencha dados. Isso também não está longe de acontecer. Então, nós temos que compreender que isso pode acontecer, mas isso não vai substituir o advogado. Já existem algumas pessoas aí que ficam com medo, falando que o robô vai substituir o advogado, o robô vai substituir o juiz. Pessoal, isso não vai acontecer. Nós vamos ter uma seleção, isso sim. Aqueles que se adaptarem, aqueles que se habilitarem, que desenvolverem as suas habilidades para tanto, continuarão aí em plena atividade jurídica. Mas, portanto e todavia, muitos não vão acompanhar. Garanto para vocês, muitos não vão acompanhar. Por quê? Porque vai faltar a expertise necessária para evoluir ao passo de atingir a advocacia 5.0. E agora já, então, finalizando o meu último tópico, vamos falar um pouquinho do que será a advocacia 5.0. Qual é o futuro do profissional da advocacia, pessoal? Primeiro, são as transformações do mercado jurídico. E aí fica para vocês. Qual é o mercado jurídico que vocês encontrarão para aqueles que estão aí no 10º semestre? Como será a atividade jurídica em 2021? Como será em 2022? Após a pandemia do Covid, o que virá? Então, seja, né, eu vi uma notícia recente agora de que já existe um vírus na Bolívia equiparado ao Ebola da África. Então, seja, nós não sabemos, pessoal, o que virá, o que acontecerá com a humanidade nos próximos anos. Mas olha só, nós temos que buscar, então, e compreender e nos adaptar a essa transformação no mercado jurídico. Ou seja, essa transformação pela formação da automação. A utilização cada vez mais dos nossos escritórios virtuais, né? Hoje já mandaram um folder oferecendo cartão de visita digital, né? Ou seja, olha só, não tenho mais aqueles cartãozinhos que eu saio entregando para as pessoas que pedem. Hoje cartão profissional já é digital. Então, ou seja, plataformas de resolução de conflitos, né? Dentre tantas tecnologias disponíveis no mercado e aquelas que ainda virão. Então é uma realidade temida por muitos profissionais do direito, pessoal, mas muita gente está com medo dessa advocacia 5.0. É um impacto tecnológico. Já é aplicado nos processos, como nós já falamos, ela já existe, é uma transição da tecnologia que nós temos hoje na advocacia 4.0 para a advocacia 5.0. Né? Ou seja, gestão de processos judiciais, leitura de decisões judiciais. O STF já utiliza
essa leitura? Você mandou a petição, ele vai identificar lá quais são as palavras-chave para ver se está presente, para ver se já ali preenche os requisitos de admissibilidade, por exemplo, de um recurso especial. Então são fatos que já existem. Talvez não seja aí comumente explicado isso para nós, mas essa leitura padronizada já de resoluções, de petições, ela já existe, já é uma realidade, né? Então esse impacto, como eu disse agora há pouco, banco de dados, o escritório de advocacia virtual, videoconferências, reuniões, e qual é o papel do advogado neste futuro? Qual é a estratégia que o advogado tem que traçar? E aí eu vou dar algumas dicas. Primeiro, nós não seremos substituídos pelas máquinas. Nós supervisionaremos as máquinas que investigam as recomendações de cada vez mais assertivas. Nós utilizaremos as máquinas a nosso favor. Validar o sistema matemático para avaliação dos quais as teses poderão ser aplicáveis, aprofundando assim o seu conhecimento. Verificar pontos favoráveis através de brechas jurídicas em busca do sucesso da sua causa. Então, essa finalidade, essa busca aqui da atualização do profissional jurídico, do advogado de uma forma mais contundente aqui na nossa fala, né? É a busca, então, mais uma vez, pessoal, dessa transformação. E a sua advocacia será diferente da minha, daquela que foi do meu pai, daquela que nos antecederam. Novas possibilidades estão surgindo. Agarrem essas possibilidades, enxerguem e façam aquilo que os outros não façam. Pessoal, advogar como qualquer um é fácil. Fazer as mesmas ações que todo mundo faz é fácil. Mas busque o conhecimento, faça uma adaptação na sua vida, né? Faça uma especialização. Eu busquei, por exemplo, o direito médico, as ciências criminais, ou seja, que é aquilo que eu gosto de fazer, associado ao direito criminal. Então, são aspectos bastante importantes, né? Olha só, o Eliel, falando um pouquinho sobre o meu currículo, ele disse que eu tenho pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, ele disse que eu tenho pós-graduação em Direito Médico, ele disse que eu tenho mestrado em Ciências Ambientais, né? Eu tenho cursos diversos na esfera criminal, nas ciências forenses, medicina legal, necropsia, antropologia. Por quê? Né? Investigação criminal. Porque, na verdade, eu quero tanto ter uma visão panorâmica, mas sobre um foco específico. Se vier uma ação trabalhista, eu vou passar para o meu sócio. Se vier uma ação de família, eu vou passar para a minha sócia. Se vier um previdenciário, é a minha sócia que faz, né? Ou seja, então, esse é um outro aspecto em que outras profissões já enxergaram isso muito antes de nós. A medicina, por exemplo, que é muito mais parecida com a advocacia do que vocês podem perceber, né? Por que eu digo isso? Pelo seguinte, a medicina já percebeu que quanto mais especialista você for, mais você vai oferecer para o paciente, mais você vai cobrar pelo valor da sua consulta. Pessoal, quem tem uma dor de cabeça, uma virose, procura o clínico geral. Quem acha que vai morrer, procura o especialista e vai pagar lá seus 600, 700, 800 reais numa consulta. A advocacia é a mesma coisa. A advocacia já ultrapassou a clínica geral. Advogado que faz tudo sabe só um pouquinho de cada coisa. Eu não posso dizer que ele é um especialista em tudo, porque ele não é. Quanto mais focado você for, quanto mais restrito você for, melhor. Como avaliador do MEC, eu vejo essa realidade nas faculdades de Direito, nos cursos de Direito que nós viajamos para autorizar. Por exemplo, no Espírito Santo, eu estive lá o ano passado, e lá uma das matérias bases do curso de Direito é o Direito Minerário, porque é uma região extremamente mineradora. E nós não vemos direito minerário aqui, mas lá é a matéria mais importante do curso. Eu estive no Pará, lá na cidade de Cametá. Para vocês terem uma ideia, o município de Cametá tem 140 mil habitantes, mas ele é formado por 92 ilhas. E lá, logicamente, né, o direito extrativista, o direito natural, o direito ambiental, o direito agrário. Então, nós temos que buscar sempre essas concepções, né? Hoje nós já temos direito aeroespacial, direito digital, direito desportivo. Fazer o que todo mundo faz, você será mais um na multidão. E o papel do advogado, então, sobre a advocacia 5.0.
É essencial praticar a ética aliada à tecnologia. Por quê? Porque eu vejo que as pessoas, por não terem um contato físico, estão deixando o comportamento ético de lado. Agredir virtualmente, perder a educação virtualmente, perder o respeito virtualmente, é a segurança de que não será agredido fisicamente. E para muitas pessoas, é como se fosse o manto da impunidade estar atrás de uma tela. Então, nós, advogados, vocês, futuros advogados e advogadas, continuarão e cada vez mais deverão agir de forma ética frente à tecnologia aplicada. Desenvolver a criatividade, pessoal. Façam o que os outros não fizeram. Às vezes a gente pensa assim, bom, como é que a pessoa foi capaz de inventar um negócio tão simples? E às vezes é uma coisa simples, é uma coisa básica, mas que ninguém foi capaz de pensar antes de você. Prezar pela inclusão social e ter um olhar sistêmico para encontrar soluções mais rápidas aos problemas dos clientes. Pessoal, nem sempre o cliente quer ganhar ação. Eu já tive muitos clientes que quiseram resolver o problema. E resolver o problema nem sempre é ganhar ação. Resolver o problema pode ser fazer um acordo. Resolver o problema é ser conciliatório. Esse é um outro aspecto. A formação de advogados conciliadores. Durante o meu curso jurídico, enquanto eu estudava na faculdade, eu fui conciliador por 2 anos. E eu vi o quanto é importante conciliar. O litígio foi um momento da história dos cursos jurídicos, formando litigadores, formando aqueles que brigam, que ofendem, que atingem a moral do outro. Advogados que não têm limites nas suas petições. Advogados agressivos nas suas petições. Vou dar um exemplo claro. Uma ação de divórcio. Não importa quem traiu. Não tem nada a ver com a honra da pessoa. Se você quer largar, é porque o casal não pode mais conviver. Mas quantas vezes eu ouvi falar, né? Porque a esposa traiu, porque a esposa é indigna. Isso acabou, pessoal. Isso não é necessário, isso é desnecessário, isso é agressivo. E não vai mudar o deslinde da ação. Então, ser conciliador, ser educado, agir de forma sistêmica, com o olhar de resolver o problema, não criar problema. Tem advogado que, ao invés de um resolver, cria outro problema para o seu cliente. Algumas pessoas falam, doutor, o seu paciente... Pessoal, advogado também tem paciente, viu? Quando ele impetra um habeas corpus. Então, quando alguém disser que você tem um paciente, você já lembra do habeas corpus. Mas, via de regra, nós temos clientes. Um outro aspecto importante é qual estratégia vocês têm que agir. Né? E olha só, eu vou dar aqui para vocês, eu vou dizer para vocês, eu vou indicar para vocês quais são as estratégias que vocês têm que utilizar para poder sair na frente, para poder se destacar, para poder acompanhar, desenvolver habilidades. Então, são algumas estratégias. A primeira delas é desenvolvimento sustentável, estratégias de direitos humanos, reforma regulatória, dados abertos, segurança cibernética, governança mundial de dados. Não precisa mais de HD externo para fazer backup, você usa a nuvem. Né? Então, ou seja, nós temos aí como agir dessa forma, pessoal. E aqui, então, prometo que eu estou finalizando, só mais um instante. Como se preparar, então, agora? Vocês que ainda não chegaram na Advocacia 5.0, como é que vocês devem se preparar? Primeiro, mentalmente. Compreender que o passado passou. O hoje, amanhã já não existe mais. E vocês têm que estar prontos para aquilo que ainda virá. A mentalidade jurídica tradicional, hierárquica, centralizadora, conservadora, vem se transformando. Ou seja, a sociedade pré-digital segue e aos poucos adaptando-se à realidade da advocacia 5.0 em formação. Então percebam, nós estamos na advocacia 4.0 formando, caminhando para a advocacia 5.0. Podemos dizer que a 5.0 será talvez aí no pós-período pandêmico já. E aí, sobre esse aspecto, apesar ainda de minoria, pessoal, é minoria os advogados que já compreenderam aquilo que eu estou dizendo para vocês. Apesar de ser uma minoria que já compreendeu isso,
e que já está fazendo aquilo que eu estou dizendo para vocês, nós temos modelos que prestam serviços apenas através da internet, por meio de escritórios de advocacia virtuais. É uma modalidade muito comum entre os jovens advogados. Vocês é que vão criar isso. Escritórios de advocacia 100% digitais, virtuais. Né? Muitos já têm site, muitos já têm... Mas o escritório virtual é diferente, é outra realidade. Um outro aspecto é iniciar aqui uma realidade em que não existem mais espaços físicos. Captam clientes e os atendem por videoconferências e fazem contratos e distribuem ações sem nunca terem encontrado pessoalmente a pessoa. Mas fazer prova disso, gravar, ter pastas, ter backup dessas conversas, dessas reuniões, a confirmação de que o cliente entendeu os riscos da ação. Então percebam que esta é a nova realidade. Este é a nova advocacia 5.0. E a advocacia 5.0 vai exigir dos profissionais do direito, então, o desenvolvimento de novas características e técnicas pessoais. É preciso ser visionário, enxergar além e estratégico. Trace metas, estratégias, planeje. Você não pode ser mais um aventureiro. Você não pode ser aquele que vai fazendo sem saber de certo o que está fazendo para ver se vai dar certo no final. Alguns erros na advocacia são irreversíveis. Nós temos, então, mais uma vez, que buscar soluções sempre focadas nos clientes. O cliente é o seu objetivo. Além disso, buscar novas possibilidades do direito, especializações em áreas distintas, pouco ainda desbravadas, e intitular a marca do seu negócio a aquilo que você se propõe. Pessoal, lembrem de um outro aspecto. A retribuição financeira não pode ser o seu objetivo. Ela será sempre a consequência do seu trabalho. Se você pensar no dinheiro só, você vai fazer um trabalho mal feito. Você não construirá uma carreira sólida. Vocês já viram falar de carreiras meteóricas? Aquelas que caem rapidamente. Não é bom uma carreira meteórica. Eu prefiro aquela carreira que você constrói paulatinamente, constantemente, subindo ali um degrau por vez. E que você se mantenha onde você chegar. Difícil, pessoal, é chegar onde você deseja. E mais difícil é se manter onde você tiver chegado. E se não for ainda onde você quer, não tem problema. Não desiste. Não desista nunca. Continue. Né? Seja criativo. E nesses novos caminhos, então, o advogado 5.0 deve sempre estar aberto a ser um eterno aprendiz. Desta forma, a minha dica para vocês, né, os novos profissionais do direito, é que nunca parem de estudar, em busca do seu desenvolvimento. E atuar na advocacia 5.0 vai exigir muito conhecimento, uma postura ativa e um autoconhecimento. Saber aquilo, cada um tem que conhecer o seu limite. Esse é um aspecto importante. E hoje, o saber jurídico não está mais somente associado às leis. Hoje o saber jurídico está associado também à tecnologia. E esta é a advocacia 5.0. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eliel, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Saiba que para mim é sempre um prazer fazer parte da Fama. Agradeça pessoalmente ao Randall e a todos os proprietários e diretores da instituição. Contem sempre comigo. É um prazer para mim sempre estar aqui e eu sempre estou à disposição de vocês, pessoal. Por todas as redes sociais, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo LinkedIn, pelo Facebook, né? Vocês têm meu e-mail, vocês têm meu WhatsApp. Contem sempre comigo, né? Me achar é fácil, a qualquer momento, em qualquer lugar, porque hoje o tempo e o espaço só faz aí nos aproximar. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. E eu estou aqui à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser fazer um comentário, eu estou aqui. Obrigado mais uma vez, professor. Excelente trabalho. E a gente só vai enriquecendo esse
último ano. Que tem que chover só no final, né? Pelo menos a gente está pegando o senhor no final. Mas. Muito obrigado, doutor. Boa noite. André, mentalmente aqui eu pude ouvir as palmas, né? Os aplausos. Eu também, Léo, eu também. É um carinho que isso é que enobrece a gente. Esse carinho, esse afeto e esse calor que agora vem pelas ondas virtuais e digitais. Verdade. Durante todo o tempo eles estão aqui comentando no chat aqui. Maravilhosa palestra, etc. E estão todos dizendo aqui no chat. Mas, de fato, foi excelente, muito oportuno, né? Esse momento, essa vida digital. E parece que pegou em todo sentido, né, André? A exemplo da faculdade, né? Eu acho Com que certeza, até sobre isso, eu não toquei no assunto porque não era objetivo. Mas estudar vai ser diferente. Nós já temos perspectivas, nós temos estudos, né, num grupo de avaliadores do MEC, de que não há mais restrição para o estudo virtual. Eu era um grande crítico do estudo virtual, eu sempre pensei, nossa, mas é um absurdo eu não estar ali, não ter o contato direto com o meu aluno, ou não estar dentro de uma sala de aula. Mas eu vejo que é possível. Eu vou ser bem sincero, eu tenho muita saudade da sala de aula. Mas eu me adaptei muito bem à aula virtual, pelo menos eu acho que sim. E tento me adaptar cada vez mais à aula virtual. E é uma saída, pessoal, e é o futuro. Né? Os cursos presenciais, posso dizer para vocês que nos próximos 10 anos, poucos restarão. E os que restarem serão muito caros, porque não vai compensar ter um curso presencial para ninguém, nem para o aluno e nem para a instituição. Eu estava pensando aqui quando você falava, as mudanças, a gente acompanha muitas mudanças. Você lembra quando nós terminamos a faculdade, nós estudamos no Código Civil de 1916. Exatamente. Né? A hora que nós fomos trabalhar, já era outro Código Civil. Eu acho assim, é mais ou menos isso aí. E eu acho que o nosso pessoal que está formando agora, estão formando aí, nossos alunos, e os que daqui para frente, né, terão esse lado bom, né? Que vai pegar a coisa já mudando, essa mudança, né? Muito bom. Pessoal, com certeza. Eliel, e outra coisa, já é uma geração diferente da nossa também. Já é uma geração que nasceu conectada. Eu vejo a minha filha de 3 anos, ela pega o celular e, assim, ela faz coisas que eu imaginava que ela não tinha capacidade de fazer. Né? Você tem as suas netinhas também, você sabe que é uma geração que já nasce, que já está pronta para isso. E os nossos alunos já é uma geração muito mais evoluída que a nossa. Então, assim, para eles será muito mais fácil a adaptação do que para nós. Como eu disse, eu comecei a advogar no processo físico. Eu tive dificuldade com a digitalização dos processos. Eu vi meu pai advogar na máquina de escrever. Então, sim, são situações, e meu pai não é velho, meu pai tem 64 anos. Então, ou seja, são situações que mudam muito rapidamente. André, e eles formatavam o documento muito bem formatado, né? Melhor que a gente. Melhor do que nós no computador. Pessoal, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Se alguém não está com o microfone, fazendo no chat aqui, eu leio para o professor André. Eu estou acompanhando no chat agora, Eliel, que eu não estava vendo antes, mas agora eu já coloquei aqui. Professor. Pois não, André. Professor, a pergunta não é nem uma pergunta, professor Eliel, é para o senhor, tá? Muito obrigado pelo presente, viu? Porque está acabando mesmo, isso foi um grande presente que o senhor nos deu. Muitas vezes esquecemos, né, que o senhor existe, e o senhor nos deu esse presente aí que foi o doutor Viana, viu? Parabéns. Muito obrigado. Quando foi para contratar o professor, na substituição da professora, a direção me perguntou lá, você tem certeza que você quer contratar? Você conhece, sabe? Eu falei, sei, absolutamente, tenho certeza, e vai suprir a necessidade. E está aí, vocês logo em seguida já começaram a agradecer. Isso é muito bom. Mas olha, alguém pessoal, olha como foi a minha responsabilidade, hein? Vocês podem ter certeza, pessoal, que eu fiquei algumas semanas sem dormir, imaginando, meu Deus do céu, eu tenho que dar conta, eu tenho que suprir a necessidade, e eu preciso fazer de todas as formas para suprir, né? Eu falo assim, a confiança desse meu amigo, porque o Eliel, pessoal, hoje ele é meu chefe, ele é o meu coordenador, mas antes disso ele é meu amigo. E assim, você aceitar um convite de um estranho, a responsabilidade é muito menor
do que aceitar um convite de um amigo. E eu sempre disse para todos da Fama, falei, olha, pessoal, eu estou saindo por uma questão de estudo. Na época, eu saí da Fama porque eu fui contratado por uma outra faculdade, eles me deram uma bolsa integral de mestrado, só que eles exigiram que eu fosse dedicação exclusiva lá. Eu falei, Eliel, eu parto daqui com dor no coração, mas eu não posso perder a oportunidade de ganhar uma bolsa de mestrado, como eu ganhei na outra faculdade. Né? Mas um dia eu volto, e você nunca me esqueça de mim. E quando pôde, ele não esqueceu de mim e me convidou para voltar. E olha, eu vou dizer bem sincero, e eu vou continuar, Eliel, enquanto você quiser que eu continue. Eu estou sempre aqui à sua disposição. Muito obrigado. Aí eu me lembro que eu tenho uma pasta de currículo aqui, mas a gente sabe a hora certa, né? Alguém mais quer perguntar ao professor André? Se quiser levantar a mão aí. Ô, Eliel, posso falar mais uma coisa? Pode, André. O momento é seu. A docência, ela é algo fantástico entre nós. Uma das grandes felicidades que eu tive foi ser colega de trabalho dos meus professores. Dar aula na mesma instituição em que eu estudei e ser colega de trabalho dos meus professores. Eu tive uma grande felicidade. E vendo aqui a Leilane, né, vendo aqui as professoras que nós temos no curso, eu não imaginei que eu fosse ficar tão feliz, ou mais feliz, em ser professor junto com os meus alunos. Então, assim, é muito feliz para mim, né? Hoje, ver os meus alunos como delegados, como juízes, como professores, é algo que engrandece. Eu acho que assim, é onde a gente começa a ver que, olha, eu contribuí, eu fiz um pouquinho para a vida de alguém. Né? Eu vejo aqui, nós temos, você pode citar todas as nossas alunas, mas é porque eu estou vendo a Leilane aqui, estou lembrando, e como é feliz para mim ser professor e ver que os meus alunos se tornaram professores também. É enriquecedor isso. E o melhor, André, que foi uma grande responsabilidade nossa também, um desafio, né? Nós fomos desafiados quando contratamos, né? Nós temos aí hoje, salvo engano, 4 ex-alunos professores. Muito bom. E dando fruto, né? Bom fruto. E para os nossos alunos, é importante ver o seguinte, que a faculdade não esquece dos seus egressos, que a faculdade valoriza os seus alunos. Porque seria muito fácil contratar um professor que vem já com experiência de outra faculdade. Quando a faculdade contrata os seus alunos para serem professores, é porque ela tem certeza de que ela ofereceu o melhor estudo para aqueles alunos. Ou seja, você não vai contratar alguém que não teve uma boa formação. Então, se uma faculdade contrata os seus alunos, vocês podem ter certeza que ela ofereceu aquilo que ela tinha de melhor para os seus alunos. Pessoal, esse é o reflexo. De fato. Só André, só responder a Bruna Silva. Ela pergunta aí, Bruna, isso aí tá no que o professor André acabou de falar. Essa é a realidade. Eu acho que é o seguinte. Você leu aí, André? Ela falando assim. Gostaria de saber se devo continuar a fazer faculdade ano que vem, mesmo que seja no formato EAD. Muitas pessoas me falaram para desistir, porque não vale a pena continuar, pois lá na frente irei sofrer por prestar concursos na OAB. Bruna, vou te responder o seguinte. Olha só, primeiro, nós não temos garantia nenhuma e ninguém pode te garantir quando é que o ensino voltará a ser presencial. Então esse é um primeiro aspecto. Você pode parar o ano que vem e ficar 5, 10 anos sem voltar. Primeiro, o tempo não se perde, tá? Então esse é um primeiro aspecto. O ensino EAD não desqualifica ninguém, tá? Pelo contrário, no ensino EAD você tem outras ferramentas que você não teria no ensino presencial. Então, esse é um aspecto importante. Eu acho, pelo contrário, eu acho que o ensino EAD hoje vai depender muito de você. Né? Exija do seu professor que ele cumpra o conteúdo programático, cobre do seu professor em sala de aula, participe das salas de aula, das aulas, pergunte, sabe? Explore o máximo que você puder o seu professor, de toda a comunidade que você tem da sua residência. Eu lembro de quando eu vi os meus alunos estudarem e eles reclamavam, nossa, essa carteira é pequena, não cabe meus códigos, meus livros. Hoje você tem a sua casa, o conforto da mesa da sua casa para espalhar todo o seu material de estudo. Então, ou seja, aproveite isso. Né? O colega que coloca
90% dos cursinhos para a OAB são virtuais e são os melhores. Tem muito aluno que deixa de estudar no curso presencial para fazer o cursinho virtual depois. Então, na verdade, nós estamos nos adaptando àquilo que vocês já utilizavam. Quantas vezes eu vi o aluno sair da faculdade presencial e correr para o cursinho virtual? Mas por quê? Porque o cursinho ele está pagando caro, ele está pagando um extra e ele exige do cursinho, ele não perde a aula do cursinho, ele não entra lá e deixa lá logado e vai fazer outras coisas, né? Ou seja, vocês têm que ter também essa responsabilidade. Não estou dizendo que não tem, mas é um empenho que tem que ser muito maior. Por quê? Porque vocês têm condição de aproveitar cada vez mais esse ensino virtual. Cobrem, participem, né? Cada vez mais. Eu acho que isso é o problema. Se vai ser virtual, se vai ter presencial, pouco importa. Tem algumas charges, né, que falam isso. O professor em sala de aula ficava, pessoal, fica quieto, deixa eu dar aula, né? Olha, não atrapalha a aula. Hoje é o contrário, nós estamos pedindo, pessoal, participa, pergunta, liga a câmera, deixa eu te ver. E a gente às vezes tem aulas que os alunos entram mudos e saem calados. Nós não temos um termômetro. Se os alunos estão gostando, se estão interessados, se estão aprendendo, se têm dúvidas. Então depende de vocês também, né? Cobrem, façam parte desse processo de evolução do ensino também. Eu acho que você não pode parar. Eu acho que você tem que explorar. Você tem que aproveitar isso da melhor forma possível. E André, depende muito do aluno, né? Se for aí, como os alunos, se for como alguém estava dizendo aí, que entra online e sai, não assiste a aula, não participa, não interage, vai depender muito do aluno, muito de quem está aí cursando, né? Agora a realidade... Oi. Na nossa época, você teve colegas de sala assim, eu também tive. Aqueles colegas de sala que passavam um dia estudando para chegar na sala de aula e sabatinar o professor, para ver se o professor sabia a aula, sabia a matéria. Hoje, nós vemos que os alunos talvez participem muito menos do que deveriam. E nós queremos que eles participem. Nós queremos alunos proativos, que tragam novidades, né? Isso é fundamental. Então, assim, eu acho que é necessário. Nós fazemos a nossa parte, mas nós não fazemos tudo sozinhos. Nós precisamos dos nossos alunos. Verdade. Essa aí é uma realidade. Então, onde eu falo, depende muito e muito mesmo do aluno. Tem que empreender mais esforços do que... senão... Parece que eu vi alguém com a mão levantada. Alguém quer fazer outra pergunta? Mais pergunta ou alguma observação? Para nós liberar o professor, liberar vocês? Pessoal, eu tenho a noite inteira para ficar aqui com vocês, viu? Fiquem tranquilos. Pessoal, eu só quero fazer aqui uma observação seguinte. Enquanto vocês pensam se vai perguntar ou não. Nós teremos amanhã, a partir das 14 horas, as apresentações de vocês, do 10º, né? E nós teremos no sábado que vem uma outra palestra com o Dr. Fernando, da cidade de Uberlândia. E alguns alunos me mandam aqui o WhatsApp. Preciso permanecer? Preciso só entrar, mas eu tenho que permanecer? Pessoal, olha, como não? Né? Tem que entrar na sala e permanecer, porque senão você não está participando da palestra, correto? Durante a palestra, eu baixei 3 listas de presença. Tá? A primeira, 7h30, estava com 232 pessoas. A outra, 7:50, estava com 306 pessoas. Tá? E a outra agora já caiu para 200 e pouco também. E durante a palestra, teve pessoas que saíram, entraram e saíram. Todos os detalhes, eu tenho aqui o sistema deixa eu ver aqui, ele baixa para mim, faz o download todo para mim, me fornece isso, tá bom? Eu, como apresentador da aula, tenho tudo isso, então pode ficar tranquilo, todos, não precisa se inscrever, só a presença e a permanência, tá? Porque senão você não participou da palestra, não ouviu, ou então das apresentações, do debate, tá bom? Então, amanhã está previsto para o período da tarde e à noite, ou então até que seja conclusa todas as apresentações, porque não serão todos os alunos do 10º que vão apresentar, só quem está precisando de hora. Então, inicia às 14 horas, não podemos deixar só para a noite,
porque senão não tem... Se terminar tudo, a todos terminarem à tarde, pronto, concluiu. Tá bom? Tem alguma dúvida? Só nós não colocamos mais cedo, Larissa, devido a maioria trabalha até meio-dia. Por isso, tá? Pessoal, vocês querem fazer mais consideração, professor André? Podemos encerrar? Pessoal, o doutor Eliel está perguntando qual seria a ordem das apresentações. Então, como eu mandei para vocês no grupo, eu tinha até falado que seria a mesma ordem do TC, mas nós voltamos atrás, porque alguns tiveram confundir aí sobre os horários também. Então, é pela chamada, a ordem de presença. Na folha de chamada, que você já tem uma noção já, não tem? Aí você fala assim, mas nem todos vão apresentar, não tem problema. Se eu chamei e não vai apresentar, passo para o seguinte. Por exemplo, eu chamo o primeiro nome, eu tenho até com a lista aqui, deixa eu ver aqui, estou com a lista aqui. Primeiro nome, Alberto. Aí é ele e o seu parceiro. Correto? Sim, agora eu entendi. Qual horário que vai começar as apresentações mesmo? É porque deu uma falhada aqui. Às 14, né? Está previsto, não é? Às Então, 14 horas. Então amanhã só vai ser apresentações, a partir das 2. A partir das 2. O 10º vai apresentar para os demais colegas de outras turmas, tá bom? Entendi. E todos os colegas têm que permanecerem logados, senão o sistema que vai... Depois não adianta querer que o coordenador lance a hora, porque isso é automático, igual o professor André falou. É tudo automático, né? Nós não tem nada manual mais. E quantos minutos será a apresentação? Pessoal, o mais breve possível. Você vai apresentar o seu projeto, né? Por que você escolheu o tema, a importância do tema, a justificativa do tema, os seus objetivos com esse projeto, quais foram, né? Eu estou dizendo quais foram porque já concluiu o artigo, né? Todo mundo já concluiu o artigo, então quais foram os seus objetivos? Isso para que os colegas que vêm aí chegando das outras turmas tenham uma noção, né? Algo mais? O professor André está ali no chat aí, né, professor? Tô aqui. Professor Eliel, Oi. eu vou poder mostrar slide aqui na tela, vai poder compartilhar a tela? Pode, eu vou liberar. Quando cada aluno que for falar, eu libero daqui para você entrar com o slide. Eu não deixo liberado, porque senão alguém sai da aula, tira a aula, põe uma coisa, põe outra, então eu vou liberando cada um, tá bom? Eliel, então gostaria de agradecer aí, né, a presença maciça dos nossos alunos, mais de 300 participantes. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Muito obrigado aí pelos agradecimentos, pelas parabenizações, pessoal. Muito obrigado mesmo. Né? Foi uma fala aqui que eu tentei ser o mais objetivo possível, tentei ser o mais prático possível, para que nós possamos aí juntos, né, vencermos essas dificuldades, vencermos essas novidades que estão aí por vir, né? E, logicamente, coisas ainda que nós aprenderemos juntos aí nessa nossa caminhada. Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado a todos, né? Fiquem com Deus, muita saúde, né? Protejam-se, protejam seus familiares, cuidem-se, né? E contem sempre comigo. Eliel, mais uma vez, né, não sendo redundante, mais uma vez, muito obrigado, Eliel, por essa oportunidade, né? E aí quebramos um paradigma, né, em que os palestrantes têm que ser sempre de fora da casa. Então, muito obrigado por essa honra, por participar da Semana Jurídica online, virtual, da Fama. Muito obrigado, Eliel. André, eu me uno a todos os alunos do curso de Direito para, junto com eles, lhe agradecer. Nós que somos gratos a você. Muito obrigado mesmo de coração, tá? Um abraço para toda a família, tá bom? Você também, muito Eliel. obrigado. Um abraço. Fique com Deus. Um abraço, pessoal. Até Deus mais. te abençoe. Boa noite. E bom fim de semana. Igualmente a todos. Pessoal, muito obrigado, viu? Até amanhã às 14 horas. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, eu continuo aqui com vocês. Professor. Oi. Boa noite, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Boa noite.